Já quero começar falando com o senhor a respeito da indicação que o senhor recebeu aí da bancada aí do seu partido, do líder do seu partido, o deputado Cibá Machado, do PT do Acre, para assumir a relatoria na comissão mista destinada a analisar a medida provisória 695. Eu gostaria que o senhor falasse a respeito disso daí, a respeito dessa comissão e dessa medida provisória. Na verdade, a gente tem participado de várias medidas provisórias lá, né? E eu já fui subrelator daquela que trata da questão das Olimpíadas, né? Dos recursos para as Olimpíadas, e que o Romário era o relator e eu era relator revisor. Eu estou na outra comissão provisória que trata da questão da questão do cinematografia no Brasil, do cinema, que vai tratar dessa questão. E agora essa é a 4... Essa é a 695, essa MP, essa medida provisória, ela autoriza o Banco do Brasil e a Caixa Econômica a adquirirem participações societárias em instituições financeiras. Essa é a última que nós estamos participando, que foi editada semana passada e que eu fui designado relator e que autoriza o Banco do Brasil e a Caixa Econômica participar, fazer aquisição de algumas outras instituições financeiras ou participar de associação com outras entidades financeiras, porque ela está com medida provisória e depois já teve em outros momentos que a Caixa Econômica e o Banco do Brasil já receberam autorização para fazer parceria ou aquisição de outras instituições financeiras, mas isso já não estava podendo mais, agora por isso editou essa nova medida provisória e aí a medida provisória tem que ser aprovada lá e eu estou como relator dessa medida provisória e obviamente que agora vai surgindo várias outras assuntos correlatos e não correlatos, chamados de jabutis que eles falam, que todo mundo quer pegar carona numa medida provisória para colocar algum assunto em discussão e aprovar na Câmara dos Deputados, depois no Senado também. E essa aí eu estou como relator, mas eu estou participando de 5 medidas provisórias, né? Como eu já disse, tinha aquela das Olimpíadas que já encerrou, já foi votada, que era relator revisor, e nessa agora como relator, que é o papel principal dentro da comissão da medida provisória. Nós tivemos uma reunião de instalação dela na quinta-feira e agora já na próxima semana, provavelmente quarta-feira, a gente já inicia os trabalhos dessa comissão. Deputado Ságuas, o senhor faz parte da lista dos 63 deputados federais do PT hoje na Câmara Federal. O PT, ele vem se configurando ao longo dos últimos anos como um dos partidos mais influentes da política nacional, junto com o PMDB, vem encabeçando aí a grande maioria de parlamentares dentro da Câmara Federal e também dentro do Senado da República. E nós estamos vivendo talvez um dos momentos mais dramáticos no que se diz respeito à discussão política que envolve diretamente a nação, nesse embate entre Câmara Federal, Senado da República, Presidência. Como é que o senhor analisa esse cenário nesse momento? Olha, na verdade o cenário é ruim, né? Mas eu acredito que já está se configurando aí uma condição melhor para a solução desses problemas. Começou tudo com a disputa eleitoral, que foi bastante acirrada, a oposição não aceitou o resultado da eleição. O senhor fala do PSDB. PSDB, do DEM, né? Principalmente esses dois partidos que estão mais no fronte na oposição, perderam as eleições, questionaram as urnas eletrônicas, acabou de ser o resultado da Justiça dizendo da lisura do sistema eletrônico de apuração de eleições no nosso país, das urnas eletrônicas. Depois tentaram, no tapetão ali, criar uma possibilidade de terceiro turno, não conseguiram, tentaram questionar o resultado da eleição. Primeiro questionaram a urna eletrônica, depois questionaram o resultado da eleição. Aí, por fim, agora, todo dia eles apresentam uma nova solicitação de impeachment, sem base legal nenhuma. Já foi arquivado mais de 5 pedidos de impeachment, porque não tem base legal nenhuma. O impeachment está previsto na Constituição Federal, desde que haja crime, desde que haja crime de responsabilidade do gestor, ou seja, dele praticar um crime efetivamente, matar alguém,
ou dele colocar a situação do país em risco. Então, nenhuma situação dessa que acontece hoje coloca o país em risco, como está previsto dentro da questão do crime de responsabilidade. Então, eles ficam tentando a todo custo criar uma situação de tentar ganhar a eleição no tapetão, de tentar dar o golpe. E agora o STF acabou de manifestar em 3 liminares contrária a essa questão de ordem que foi colocada dessa última questão de ordem do impeachment, e aí eu acho que isso vai enfraquecer nessa tese. Por outro lado, você tem o presidente da casa também que está sendo, foi denunciado na justiça, que tem uma fragilidade, então cria uma situação, um ambiente muito ruim assim na Câmara dos Deputados. Eu acredito que com essa reforma política que foi realizada agora pela presidenta Dilma, a gente deve equacionar essa questão política, reconstruir a nossa base, a maioria consolidar a nossa base na Câmara dos Deputados, até para poder evitar esses momentos de fragilidade do governo, para que a gente possa fazer o enfrentamento da questão econômica a partir de agora. Então, eu acredito que já a partir do próximo ano a gente deve ter um momento de estabilidade na economia, de estabilidade na política, porque aí a política, com apoio da grande mídia nacional, ela faz um terrorismo terrível, porque se a gente pegar todos os dados econômicos, todos eles são superiores ao melhor momento de Fernando Henrique. Sim. Então isso demonstra que não tem sangria desatada. Nós vivíamos um momento muito bom, o governo teve que tomar umas medidas duras a partir desse ano, que gerou mais desemprego, gerou um pouco mais de inflação, mas mesmo assim todos os indicadores ainda são melhores que da era Fernando Henrique. Então, só que nós não podemos estar contentes com isso, nós temos que voltar ao que éramos antes, que estava num crescimento, e vamos trabalhar para isso. Bom, nós estamos vivendo, na sua opinião, uma crise econômica, financeira ou uma crise política? As duas, só que a crise política, ela está sendo potencializada e isso levando as pessoas a ficarem inseguras do ponto de vista da economia. Como é que a senhora avalia, por exemplo, esse achincalhamento da presidente Dilma Rousseff hoje, não só nas mídias sociais, mas nós estamos vendo em canal aberto também, matérias fortíssimas diretamente contra a presidência da República, principalmente trazendo à tona escândalos e mais escândalos, partindo do princípio, por exemplo, daquilo que está se vendo dentro da Petrobras e outras ações negativas que colocam hoje o país, a nação brasileira, numa situação muito ruim perante o mercado global, a ponto hoje do Brasil estar sendo visto como um país de risco. Isto, por si só, já não seria, talvez, um motivo de uma ação, e aí eu pergunto, da oposição na tentativa de mudar esse cenário? Não, a oposição é golpista, né? Então tem que ficar claro isso, eles vão ter que disputar eleições em 2018, eles têm que apresentar um projeto político para o país, a oposição não tem projeto alternativo para o país, eles continuarem assim, eles não vão ganhar as próximas eleições, o PT pode não ganhar, mas pode surgir uma terceira força e ganhar as eleições. A oposição ou ela muda a sua forma de agir, que tenha responsabilidade, que possa ter um mínimo de responsabilidade, que ela está sem um mínimo de responsabilidade. Por exemplo, não concordo com isso, mas qual é a alternativa que eles têm? Nenhuma. E quanto à questão da investigação, foi nesse governo, a partir do presidente Lula, que a Polícia Federal ganhou autonomia para investigar e que o Ministério Público Federal não tem a mão pesada mais do Geraldo Brindeiro, que era engavetador-geral da União, que mandava engavetar todas as denúncias que chegavam contra o governo federal, e o Lula escolheu todos os primeiros da lista tríplice, e a presidenta Dilma também. O Janot agora foi escolhido o primeiro da lista tríplice para sua recondução. Ela nomeou sempre o primeiro da lista tríplice, atendendo à vontade do Ministério Público, e em nenhum momento impediu que houvesse a investigação. Durante o governo Fernando Henrique, teve 240 e poucas investigações de combate à corrupção. No governo Lula e Dilma, mais de 2.600 investigações. Governo que não investiga não descobre corrupção. Governo que investiga descobre corrupção. Mas o senhor admite que realmente o país está hoje
diante dessa situação que o senhor mesmo está pintando, que o senhor se dirige ao PSDB e à oposição como uma tentativa de golpe, o senhor acredita que o país hoje está sem governabilidade? Porque isso é o que se vê, isso é o que se ouve, isso é que se viu através da população indo para as ruas, se manifestando, né, exigindo a saída, inclusive, da presidente Dilma Rousseff. A maioria dos que foram para a rua, que é da minha geração, nenhum daqueles foram para combater a ditadura militar e combater o que aconteceu com a ditadura militar. Foram para a rua, mas não tinham um projeto claro de reivindicação. Obviamente que a gente tem que respeitar, porque aquilo demonstra insatisfação de parte da população, em sua maioria da elite brasileira que foi para a rua. Então mas mesmo assim nós temos que respeitar, porque enquanto governo, enquanto partido político, você tem que respeitar a opinião de todos. Então, não dá para você querer condenar um ou outro que possa fazer manifestação. Mas também nós tivemos muitas manifestações pedindo da volta da ditadura militar, que é um absurdo. Quem viveu o período da ditadura militar, eu acho que na minha geração, nós pegamos uma pontinha dela só, nós pegamos a parte dura, porque eu nasci exatamente em 63, logo que iniciou o período ditatorial, mas é irracionalidade. Então, o que a gente observa é a intolerância. Nós podemos observar que a intolerância contra homossexuais, a intolerância contra negros, e aí parece que nós estamos regredindo no processo civilizatório. E não é um fenômeno só no Brasil, é mundial. Quando você vê essas migrações, como os migrantes que fugiram da guerra da Síria, que fugiram da guerra do Oriente Médio, foram tratados na Europa até poucos dias atrás, quando precisou de morrer aquela criança, que apareceu que aquela fotografia rodou o mundo afora, para que aí a primeira-ministra Angela Merkel chamasse os países da Europa para dizer, olha, nós vamos ter que recepcionar esses fugitivos de guerra. Então, na verdade, a intolerância, o racismo, o preconceito, parece que aflorou de um tempo para cá. Então, nós não podemos conviver com isso, não podemos aceitar isso. Mas isso, deputado, não acontece justamente por falta de um governo que sinaliza um futuro realmente mais seguro para a sua população, uma linguagem mais clara para a população, um governo que verdadeiramente permita que o cidadão possa efetivamente participar dele. Não seria por conta destas questões que a população hoje está ficando mais intolerante, por não entender, por não suportar mais esses desmandos que estamos vendo acontecer, ora governo federal, ora governo do Estado, na política brasileira. Mas eu disse que é um fenômeno mundial. Eu acabei de dizer que é um fenômeno mundial, não é um fenômeno localizado aqui, né? Então, essa é uma questão que a gente tem que estudar mais de perto, por que está acontecendo essa intolerância no mundo todo, por que está aumentando o preconceito em vez de reduzir o preconceito? Por que tem... A homofobia nunca esteve tão forte como agora. Nós escutávamos há 16 anos atrás, olha, no século XXI, nós estamos à beira do século XXI, isso é um absurdo. Nós chegamos no século XXI, os absurdos estão maiores do que era antes, né? Quanto aqui à crise local, não existe na história do Brasil um governo que fez mais pelo Brasil do que esse período do governo Lula e Dilma. Na habitação, na permissão que... garantir que mais de 40 milhões de pessoas saíssem da extrema pobreza, na geração de emprego e renda. Nós tivemos o menor índice de desemprego o ano passado, em novembro do ano passado, de 4,9, um dos menores índices do mundo. Nunca se teve uma reserva cambial tão alta como nós temos agora ainda. Então, o governo teve que tomar, nós temos uma crise mundial, o governo vinha muito bem até o ano passado, porque o governo usou parte dessa reserva cambial que foi ampliada de 37 bilhões no governo Fernando Henrique para 420 bilhões no governo Lula em 2008, quando começou a crise mundial. O governo adotou algumas medidas anticíclicas, chamadas anticíclicas, permitiu o consumo interno, garantir, baixar o juro, garantir o crédito à vontade para as pessoas e isentar mais de 200 produtos, foi retirado do IPI, que é o Imposto sobre Produto Industrializado. Máquina, equipamento, caminhões, a linha eletroeletrônico de móveis e de eletroeletrônico, todos esses produtos, mais de 200 itens, foram baixado o imposto de produto industrializado, em alguns casos até zerado, o que permitiu as pessoas comprarem, tá certo que as pessoas se endividaram além do que podiam. Sim, exato. As pessoas teve o crédito fácil, juro baixo e o produto mais barato. Só que aí o que aconteceu? Nós consumimos
50 bilhões dessa reserva cambial. E todo mundo lá fora olhando com desconfiança para nós. Olha, o Brasil está gastando mais do que está arrecadando. Ele já gastou 50 bilhões da poupança dele, que é alta, nós estamos com 370 bilhões de reserva cambial, e daqui a pouco, se eles continuarem nesse ritmo, vão quebrar. Então, quem tinha que fazer investimento no Brasil não tinha coragem de fazer, porque no ritmo que estava indo, estava de crescimento e tal, mas só que estava utilizando a reserva cambial. Também, as pessoas que algum banco internacional que ia emprestar dinheiro para uma empresa brasileira também não queria emprestar, porque falou, daqui a pouco vai quebrar e eu vou perder meu dinheiro. Então, na verdade, esse ajuste econômico que o governo teve que fazer e que não estava previsto, não tinha expectativa de fazer, até porque tinha uma expectativa que essa crise pudesse reduzir. Aí nós tivemos a Rússia que entrou em crise profunda o ano passado, nós tivemos a Grécia que faliu e nós tivemos aí a China que, de um PIB de 10%, passou para 6%. Então, a crise continua ainda. Aí o governo teve que tomar algumas medidas duras, essas medidas com o aumento da energia de 60%, todo mundo reclamou, isso gerou desgaste para o governo, teve que acabar com a desoneração da folha de alguns segmentos que tinha feito, teve que voltar aos impostos normais daqueles produtos, isso aumentou a inflação, isso aumentou um pouco o desemprego e isso fez com que as pessoas se retraíssem. E aí, com tudo isso e com o caldo da reeleição, da oposição fazendo esse trabalho de tentar sangrar o governo e com o apoio da grande mídia nacional, porque nós temos 5 famílias que dominam 80% da mídia nacional. Então, com tudo isso, você cria um clima de terror na população que coloca todo mundo em dúvida como é que vai ser. Agora, só para te dizer, a expectativa é que já a partir do próximo ano a energia não vai subir tanto, os produtos não vão subir tanto, nós teremos uma inflação menor e vamos manter a geração de emprego e renda para voltar à normalidade. Mas para isso acontecer, deputado, há necessidade do Congresso Nacional falar a mesma língua e nós não estamos vendo isso acontecer. Isso é verdade. Nós estamos numa situação agora que é muito ruim para o país. Nós temos lá um presidente da Câmara Federal, o Eduardo Cunha, do PMDB, que é um partido aliado com o PT e que está em rota de colisão, né, diretamente com a presidência da República. Nós estamos vendo um cenário da República com Renan Calheiros na presidência, também do PMDB, já também com um discurso totalmente contrário. O próprio Michel Temer, vice-presidente ao lado da presidente Dilma Rousseff, também numa posição ridícula dentro do seu partido e até mesmo no cenário político, ele que goza de um grande prestígio nacional. Pelo jeito, pelo que nós estamos vendo acontecer, nós estamos vendo aí uma luz no final do túnel para solucionar essa situação. Primeiro, política, para poder, obviamente, ajustar a questão econômica do país. Você está correto que tem que encontrar a equação política, né? Isso está sendo encontrado com as reformas ministeriais que aconteceram. Eu acho que o Renan, que em algum momento teve alguma resistência ao governo, já está dialogando mais com o governo. Com o presidente Eduardo Cunha, mais difícil, porque ele vinha fazendo oposição ao governo, mesmo dentro do PMDB há algum tempo atrás, agora ele também está numa situação bastante crítica, mas o mais importante, Agnella, é que o governo possa restabelecer a sua base na Câmara dos Deputados, até porque no Senado a gente a base consegue ter maioria. Nós precisamos restabelecer a maioria na Câmara dos Deputados justamente para que a gente possa fazer com que, não que tudo que o governo mandar para lá vai ser aprovado, porque tem hora que até a gente vota contra lá. Inclusive, sobre isso daí, ontem teve uma reunião, o presidente Luiz Inácio, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, reuniu a bancada federal para uma conversa pessoal no sentido de arregimentar o partido em torno da defesa e da blindagem, obviamente, na Câmara Federal, dos interesses da presidência da República. O senhor participou dessa reunião, deputado Salles? Eu participei da reunião, eu sou o primeiro vice-líder da bancada, do PT, e aí foram convidados a coordenação da bancada. Na verdade, não foi com toda a bancada, provavelmente daqui 2 semanas teremos com toda a bancada. Nós estávamos em 12 deputados federais, passamos 2h30 conversando com o presidente Lula. Cada um teve a oportunidade de expressar aquilo que está sentindo no momento, sobre a reforma política, sobre o que está pensando do futuro agora, sobre a questão econômica, que é bastante preocupante. A gente acha que tem que mudar o rumo dessa linha adotada pelo Joaquim Levy, só que também não é mudar de qualquer modo, não tem urgência para mudar, nós temos que fazer
sinalizar para estimular mais o setor produtivo, para estimular mais o consumo, criar algumas condições parecidas com o que estava antes, talvez não na quantidade que estava antes, mas criar algumas condições de melhoria. E o que ele disse era que manter a importância de manter a unidade do partido, que isso a gente sempre tem unidade da bancada, né? Mas ele frisou a importância, porque para que o partido tem várias correntes políticas, para que a gente pudesse caminhar unidos ali, né, nesse projeto, nessa proposta de garantir com que a gente possa garantir, consolidar a maioria na Câmara dos Deputados, que isso já está próximo de acontecer, e depois para que a gente possa contribuir mais com o processo de estar contribuindo com o processo de saídas econômicas, né? Para a gente manter a nossa crítica, porque tem algumas coisas que nós não concordamos, mas a gente mantém uma certa crítica, mas no sentido de encontrar uma saída também, não só a crítica pela crítica, né? Bom, deputado, saindo um pouco do governo federal, a gente percebe claramente que o senhor tem uma missão árdua de tentar, obviamente, defender os interesses do partido, e ninguém pode dizer que o senhor está errado, até porque o senhor faz parte, obviamente, do grupo político da atual presidência da República. Mas, saindo da esfera federal, acho que já ficou claro aí na sua fala daquilo que o senhor imagina que está acontecendo lá, e a população é sabedor disso também através de tudo que está sendo noticiado. Saindo da esfera federal, vindo aqui para casa, para o nosso quintal, estado de Mato Grosso, como é que o senhor está avaliando esses primeiros, eu diria, 9 meses e meio, 10 meses da atual gestão Pedro Táxi, que era do PDT e agora PSDB, que é o partido de oposição direta à presidência da República? Olha, é difícil a gente avaliar, Agnello, porque são 9 meses de gestão, né? Eu sempre digo que qualquer gestor, eu já fui prefeito 2 vezes, eu sempre digo que o primeiro ano de qualquer gestor é um ano da equipe tomar pé das coisas, de tentar encontrar, de tentar organizar, planejar o que ele teve como proposta de campanha, né, dele. Então, é um ano de organização, de planejamento, principalmente os 6 primeiros meses. Depois que você tem toda a credibilidade ainda, e a partir dos 6 meses seguintes, até completar um ano, você já começa a colocar as coisas para andarem, né? Então é difícil a gente avaliar nesse momento. O senhor está acompanhando de perto toda essa movimentação, essas mudanças que estão sendo sinalizadas pelo governo? Mas pela mídia, né? A gente tem acompanhado. O senhor não está próximo ao governador? Não, já tive com o governador umas 3 vezes ou 4 esse ano. A gente tem conversado com os deputados da base sempre, bastante, bem verdade, né? Que o senhor também ajudou a resolver a questão do FEX, né, que é o Fundo de Exportação. O senhor foi um dos deputados que ajudou. Nós juntamos toda a bancada para poder garantir isso, para poder que acontecesse esse recurso aí, que são 400 milhões de reais, que 100 milhões vão para os municípios e 300 milhões fica com o Estado. Então a bancada federal está bem coesa no sentido de garantir tudo que for possível para Mato Grosso, né? E quanto à avaliação, é difícil você fazer uma avaliação nesse momento, porque o governo, ele pegou um governo com bastante dificuldade, né? Um governo com bastante dificuldade de caixa, né? Já um pouco, já entrando na crise, né? Então, eu acredito que a gente tem que aguardar um pouco mais para poder avaliar. Nós temos visto aí o governo atual tecer duras críticas contra a gestão anterior, ao qual o senhor fez parte como secretário de Educação do Estado de Mato Grosso. Como é que o senhor avalia essas críticas, essas acusações que estão sendo trazidas pela atual gestão? E mais, como é que o senhor avalia esse cenário hoje do Estado de Mato Grosso, que tem atrás das grades o ex-governador Silval Barbosa, o ex-secretário-chefe da Casa Civil, Pedro Nadaf, o ex-secretário de Fazenda, Marcel Decursi, e agora também o ex-presidente da Assembleia Legislativa, José Riva? Como é que o senhor avalia isso? O senhor fez parte dessa gestão Silval Barbosa também, deputado. Eu sempre digo, Agnello, sempre diz que nós temos que ser intolerantes com a corrupção em qualquer esfera de governo, quer seja no município, no Estado ou na União. E eu disse agora há pouco que o governo federal, lá em 2006, o governo Lula
criou as condições para que a Polícia Federal pudesse ser aparelhada, pudesse ser equipada e para que pudesse fazer uma parceria, tivesse autonomia para fazer parceria direto com o Ministério Público, sem pedir autorização de ninguém para fazer a investigação. E nos estados aconteceu algo parecido. Então eu acredito assim, onde houver indício de corrupção tem que ser apurado. Aí quem tiver metido em corrupção vai ter que pagar por isso. Então, infelizmente, é assim que deveria funcionar sempre. Infelizmente, é de pouco tempo para cá que começou a investigação. Eu sempre digo, onde não há investigação, não se descobre corrupção. Então, hoje nós temos todos os instrumentos, o Ministério Público sempre, que é um órgão independente do Poder Executivo, ele tem autonomia para fazer a investigação. O Judiciário, que é um outro órgão independente do Executivo, ele tem autonomia para fazer a investigação. E a Polícia Federal, que pertence ao Executivo, mas aí tem o GEFRON, tem a Polícia Estadual, que também o governo, quando dá autonomia para investigar, vai acabar descobrindo algumas mazelas, descobrindo desvio de dinheiro público, e aí, obviamente, que a gente tem que ser intolerante. Eu participei do governo Silval, nós vimos do governo Blairo Maggi, nós fazíamos parte do governo Blairo Maggi, o Silval foi o nome que disputou a reeleição do governo Blairo Maggi. Nós apoiamos o Silval Barbosa, fizemos parte do governo, eu fui secretário por 2 anos dele. O Partido dos Trabalhadores nós ficamos quase 4 anos no governo Blairo Maggi e os 4 anos do governo Silval na Secretaria de Educação. Nós fizemos avanços importantes, obviamente que não resolvemos todos os problemas da educação de Mato Grosso, nós estamos longe de resolver todos os problemas da educação de Mato Grosso, mas negociamos com o Sindicato dos Profissionais da Educação. Em 7 anos tivemos um aumento real de salário de 92%, climatizamos em mais de 400 escolas, temos mais de 90% das escolas estaduais totalmente novas ou reformadas, tivemos avanços importantes. E nós, na Secretaria de Educação, tomamos o cuidado de fazer tudo dentro da legalidade para que, efetivamente, a gente não pudesse ter nenhuma situação que pudesse levar a qualquer suspeita de corrupção. Perfeito. Conversamos nessa tarde com o deputado federal Ságuas Moraes, do PT. Deputado, muito obrigado pela sua participação. O deputado Ságuas Moraes está relacionado entre os 150 deputados federais mais atuantes na Câmara Federal em Brasília. Obrigado, viu, deputado? Um grande abraço ao senhor. Desejo boa sorte, sucesso. Eu que agradeço a oportunidade e vamos continuar a luta.